Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Contas de Chapada dos Guimarães recebem 2 pareceres. Ex-gestor do Detran e empresa prestadora de serviço devem devolver dinheiro aos cofres públicos. Pleno homologa medidas cautelares em desfavor de prefeituras para que elas não adquiram produtos contendo amianto. Os detalhes agora no TCE Notícias. Conselheiros do Tribunal de Contas analisaram o balanço de governo da Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Veja. A Prefeitura de Chapada dos Guimarães esteve em 2016 sob a responsabilidade de Lizu Koberstein e Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves. No primeiro período, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, identificou irregularidades que comprometeram a gestão financeira do município. Uma delas foi a contração de despesas nos 2 últimos quadrimestres de mandato, sem que houvesse disponibilidade financeira. Os valores passaram de quase 3,5 milhões de reais em abril de 2016 para aproximadamente 10 milhões de reais em dezembro do mesmo ano. Isso significa que para cada R$1 inscrito em restos a pagar, processados e não processados, havia apenas 51 centavos de disponibilidade financeira. Além disso, os gastos com pessoal foram de 57,46%, acima do limite máximo de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Percebe-se claramente que a gestão do senhor Lizu Koberstein, que ficou à frente da Prefeitura do município de Chapada dos Guimarães por quase a totalidade do exercício de 2016, infringiu graves dispositivos legais, tendo sido verificada irregularidades envolvendo a abertura de créditos adicionais sem recursos existentes, ausência de transparência das contas públicas e publicidade no processo orçamentário e nas contas anuais. Não deixou recurso suficiente para promover a integral quitação dos restos a pagar e ainda contraiu gasto com pessoal acima do limite de 54% da receita corrente líquida, fato esse gravíssimo e que por si só enseja parecer prévio contrário às contas. O relator do processo ainda lembrou que o município vem cometendo irregularidades reiteradamente. Outro fator que não deve ser ignorado, é que fazendo uma retrospectiva do governo, das contas de governo passado, observe que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães vem reiteradamente descumprindo normas legais e constitucionais, sem qualquer sinal de melhora, numa postura altamente reprovável. Tanto que as contas anuais de governo do exercício 2015, também sob a responsabilidade do referido prefeito, obteve parecer negativo, em razão do gestor, mesmo advertido legalmente, não prestou as contas anuais de governo do município, descumprindo o seu dever constitucional de prestar conta, circunstância essa que acarretou a decretação de intervenção do Estado no município. Percebe que a postura do senhor Lizu demonstra a falta de comprometimento com as regras constitucionais e legais, com o planejamento financeiro e orçamentário, controle de gastos e determinações desse tribunal. Diante disso, o Pleno votou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo de Chapada dos Guimarães no período sob responsabilidade de Lizu Koberstein e parecer favorável ao balanço apresentado por Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves. Houve ainda recomendações à Câmara de Vereadores. Deste modo, faz imprescindível que o Legislativo, ante os dados colhidos por essa Corte, avalie rigorosamente o governo municipal de Chapada dos Guimarães, exigindo melhoras, especialmente em relação aos temas que repercutiram negativamente nas contas.
A primeira Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso condenou o ex-gestor do Departamento Estadual de Trânsito e uma empresa que prestou serviço ao órgão por irregularidades em contrato firmado para o desenvolvimento de produtos na área de informática. Veja os detalhes. A representação de natureza externa foi proposta por um advogado que encaminhou um ofício ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, devido à ocorrência de supostas ilegalidades no contrato 35 de 2012, firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito e a empresa Abaco Tecnologia da Informação Limitada. Na análise do processo, a equipe técnica do TCE concluiu que foi amplamente demonstrado que a contratação discutida nos autos causou dano ao erário. Como dito em relatório técnico oriundo do setor de tecnologia da autarquia estadual, o sistema desenvolvido pela contratada jamais foi entregue, apesar dos pagamentos na ordem de R$ 109.428. A representação de natureza externa apontou ainda que o software desenvolvido pela empresa Abaco era totalmente inservível, tanto que foi substituído por um sistema gratuito desenvolvido por técnicos do Detran. Com base nisso, a conselheira Jaqueline Jacobse concluiu que a empresa nunca esteve perto de entregar o sistema. No voto produzido pela relatora, foi destacado a falta de planejamento do Detran, o que contribuiu para a inexecução contratual. Além dos danos decorrentes da contratação frustrada, não se pode olvidar os prejuízos à população. Desse modo, pouco importa o desenvolvimento parcial do software. É fato que este jamais foi entregue ao Detran. A meu ver, tanto o gestor público quanto a empresa contratada contribuíram na mesma medida para os danos causados. O presidente do Detran à época, senhor Teodoro Moreira Lopes, assinou o contrato sem a mínima cautela. Percebo que a contratação não foi precedida de estudo de viabilidade para apurar se o órgão tinha condições para receber o sistema que seria contratado. O voto foi pela procedência desta representação de natureza externa, além da condenação do ex-presidente do Detran, Teodoro Moreira Lopes, e da empresa Abaco Tecnologia de Informação Limitada. O Pleno determinou também o ressarcimento ao erário com recursos próprios, o montante de R$ 109.428 a ser atualizado, relativo ao montante pago na execução do contrato, e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do dano. Tribunal de Contas de Mato Grosso homologa medidas cautelares para que prefeituras se abstenham de adquirir telhas de amianto na reforma de prédios públicos. Acompanhe na reportagem a seguir. Com o objetivo de diagnosticar e avaliar riscos à saúde da população decorrente da exposição a produtos, materiais e artefatos adquiridos pela administração municipal que têm em sua composição mineral amianto, a Secretaria de Controle Externo da 6ª Relatoria realizou um levantamento em 7 municípios. São eles Araguaiana, Cláudia, Itaúba, Itiquira, Marcelândia, Matupá e Alto Garças. A SESEX, de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, expediu medida cautelar para que as prefeituras não adquiram telhas de amianto para atender às demandas das secretarias municipais de obras na contratação de materiais de construção destinados para reformas prediais de escolas, hospitais e repartições públicas. De acordo com a Lei Estadual 9.583 de 2011, ficou determinada a proibição de produtos, materiais e artefatos que contenham amianto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o mineral aumenta o risco de doenças como o câncer de pulmão. O processo é de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel e, durante a votação do processo, os conselheiros comentaram sobre a importância da orientação desse assunto com os gestores. Eu entendo, senhor presidente, que deveria haver uma orientação generalizada para todos os municípios de Mato Grosso, dispensando 141 processos, 141 cautelares, porque o conselheiro Moisés Maciel, ele está se amparando numa questão ambiental, numa norma de saúde pública, em estudos
científicos comprovados que têm uma aplicação erga omnes. Então, sugerir a nossa Secretaria-Geral de Controle Externo que elabore algum tipo de orientação normativa para deliberação dos membros, no sentido de que a mesma determinação, hora expedida, nesses casos que acabamos de votar, seja universalizada para os jurisdicionados do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Dessa forma, foi votado no sentido de que a decisão seja homologada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O voto é pela homologação dessas cautelares. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.